Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Quero ler contigo a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Agora eu gostaria que você fizesse um pequeno salto aí até o versículo 11. Até o versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a mulher de Pilatos, a esposa de Pilatos, ela disse assim: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Só até aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Bendizemos o teu nome pelo privilégio que temos. Que privilégio imenso que temos de conhecer os relatos do Calvário, de conhecer e de saber que os homens, por inveja, por não quererem ser contrariados, mataram o Filho de Deus. E estes homens, tal como Pilatos, são os nossos representantes. Muitas vezes somos como Pilatos. Muitas vezes somos como esses judeus. Nós não queremos que Jesus governe nossa vida. Nós não queremos que Ele seja o nosso rei.
nós preferimos eliminá-lo. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, na contrição, no arrependimento, na confissão e na conversão a Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, meu irmão. É muito interessante esse homem chamado Pilatos. Eu fico imaginando quando a sua esposa chegou até ele para dizer: não te envolvas com esse justo. Eu não sei até que ponto ela ouviu, o que ela ouviu, como ela ouviu, o que já tinha sido movido no coração dessa mulher. Não há nem o nome dela aqui, mas ela certamente recebeu um toque do Espírito Santo, uma fagulha, um lampejo de graça. E por causa disso ela diz: não te envolvas com esse justo. Parecia já estar vendo antecipadamente, porque ela diz: muito sofri por seu respeito, em sonho. Você já acordou assim? Você já acordou angustiado por algum motivo? Eu, às vezes, acordo angustiado e eu sempre fico muito feliz. Em primeiro momento eu fico angustiado, são coisas que às vezes sobem a nossa mente, né, nas horas da noite, às vezes incômodos, grandiosos, que nos assustam até mesmo, mas depois eu me sinto profundamente confortado quando eu desperto e parece que já é dia. E quando eu olho para o relógio, não dormi nem 2 horas. E eu acordo e olho e eu penso: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por me fazer despertar, por tocar no meu íntimo, no profundo, nos meus pensamentos, na minha mente. Obrigado, Deus. E eu oro, peço a Deus, clamo por misericórdia. E geralmente isso acontece quando as nossas mentes já estão sendo trabalhadas pela palavra de Deus. Às vezes, teve uma ocasião que eu tive um sonho que estava dentro de um hospital e eu comecei a ver algumas coisas acontecendo no céu. É um sonho, tá? Não estou falando nada, não estou querendo me reportar a você como alguém mais santo que você, ou como alguém que tem revelações especiais. Não tenho nada de especial. Aliás, Tiago diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se você for justo, sua oração vale tanto quanto a minha. Vale tanto quanto a minha oração. Mas há lá um relato: se você estiver enfermo, se houver enfermos, chame os presbíteros, que eles façam orações, chame os pastores. Isso é importante. Mas muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E ele disse que o profeta fez o sol parar, fez a chuva descer. Meus irmãos, e ele disse que o profeta estava sujeito às mesmas tentações que nós. As mesmas tentações que nós. Então, não estou querendo dizer com isso que você tem que pedir a Deus para que a chuva pare, porque o sol venha. Aliás, tem momentos que é até oportuno mesmo, mas eu não tenho nada de especial, muito pelo contrário. Eu lembro que eu fiquei muito angustiado porque eu parecia estar vendo pessoas que estavam à beira da morte e ainda não tinham confessado Jesus. E eu lembro de passar num corredor assim, gritando: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se do seu pecado. E eu estava vendo já o céu ficando completamente vermelho e era como se fosse o dia do Senhor. E eu acordei. Sabe quando você acorda assim? Já acordou assim? É bom. Não é ruim, não. Dobra o joelho e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Comece a clamar. Isso é Deus nos incomodando para interceder, para orar por outros.
para orar por outros. Jó fazia isso. Jó clamava pelos seus filhos. Ele despertava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos. Isso é muito importante. Então, essa mulher aqui, ela acorda com esse sonho e ela está muito incomodada. Ela transmite o sonho para Pilatos. Pilatos, que provavelmente já devia estar ali em conflito no seu coração, vendo que Jesus não respondia nada. Isso me faz lembrar de Isaías 53, as palavras do profeta: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foram muitas e muitas acusações, muitas e muitas falsos testemunhos. Os homens pagaram falsas testemunhas para acusar Jesus de muitas coisas. E Pilatos, vendo todas aquelas acusações, e Jesus não se defendia de nenhuma delas. De nenhuma delas. E vendo que aquele homem não tinha culpa sobre si, e enxergando claramente que nele não tinha peso de culpa alguma daquelas acusações, Pilatos faz o quê? Chama alguns homens, chama provavelmente servos, homens de Roma, serviçais ali daquele local onde eles estavam. Aquele local se chamava Pretório, um lugar onde se fazia os julgamentos. E Pilatos está ali, governador de Roma, e ele pede água. Veja o versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água. Você está comigo? Versículo 24. Mandando vir água. O que ele fez? Lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Pilatos estava inocente do sangue do justo? Pilatos estava inocente do sangue do justo? Não precisa responder. Vá, por favor, no Evangelho de João. Pode desmarcar, não precisa voltar aí. Evangelho de João, capítulo 13, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 13. Veja o que está escrito aqui no versículo 4 do capítulo 13 do Evangelho de João. Levantou-se da ceia. Está comigo? Está comigo? Amém? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pode levantar a sua cabeça. Quem trouxe a água para Pilatos lavar as mãos? Homens. Quem trouxe a água para lavar os pés dos discípulos? Jesus. Pilatos está tentando se justificar. E eu quero trazer o título desta meditação: só quem nos justifica é Jesus. Mais ninguém. Pilatos, na verdade, ele está numa atitude de lavar as mãos. É como se ele estivesse dizendo: estou completamente indiferente ao que vocês vão fazer com ele. Não cabe a mim decidir. O sangue desse homem está nas mãos de vocês. A decisão do juízo desse homem está nas mãos de vocês. Pilatos está apresentando ali a síndrome de Pilatos. A síndrome de Pilatos se chama indiferença. No reino de Deus só existem duas respostas possíveis. A resposta é sim, sim. Não, não. Pilatos não deu resposta nenhuma. Ele não disse nem que sim e nem que não. Ele disse: estou indiferente. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Tomem vocês a decisão.
essa síndrome nos acomete. Muitas vezes nós estamos com essa síndrome, a síndrome da indiferença. Nós não tomamos uma posição. Nós não acertamos o alvo. Nós preferimos trazer uma bacia e lavar as mãos e dizer: não, eu não fiz nada, eu não tomei partido algum, eu não tomei uma decisão, eu não disse nem sim e nem não. Eu fiquei na indiferença. Qual o destino do indiferente? Há um relato que diz que um homem poderoso do governo falou para Paulo, depois que Paulo pregou o evangelho, o homem virou-se para Paulo e disse: Paulo, quase me persuades a me tornar um cristão. Quase que, por causa das tuas palavras, tu me fazes um crente, um discípulo do caminho. Quase que eu me torno convertido a Jesus. Quase. Quase. A pessoa que quase se converteu, ela vai ser quase salva. A pessoa que quase toma uma decisão por Deus, ela também será quase salva no dia do Senhor. E quase salva significa que foi salva. Quase salvo é salvo? Você já viu alguém quase grávido? Quase grávida? Já viu uma mulher quase grávida? Teve uma pessoa que falou pra gente assim: minha esposa está quase grávida. A gente falou assim: como é que é isso, quase grávida? Não entendi. E a gente ficou com essa pulga atrás da orelha e estamos com ela até hoje. Mas é uma pessoa muito querida. Ele disse que a esposa dele estava quase grávida. A gente ficou assim: quase? Quase grávida? Como é que está quase grávida? O que aconteceu? Houve a fecundação? Houve a concepção? Aconteceu alguma coisa? Ela está grávida ou não? E aí? O resultado? Grávida ou não? Não está grávida. A pessoa que está quase salva não está salva. A pessoa que quase se converte não se converteu. A pessoa que quase aceitou Jesus não aceitou Jesus. Pilatos não tomou decisão nenhuma. Pilatos se colocou no meio, e no meio a gente sempre cai para a falha, para o erro. Não dá para viver em cima do muro. Ou a gente toma uma atitude, ou a gente não toma. Ou a gente diz sim ou não. Em cima do muro é não. Em cima do muro significa: eu não quero Jesus, no dia do Senhor eu não serei salvo. É impressionante, né? Mas aqui Jesus mostra pra gente, olha esse paralelo entre a atitude de Pilatos e a atitude de Jesus. Pilatos mandou homens trazerem água para que ele tentasse se justificar lavando as mãos e dizer: eu estou inocente do sangue deles. Aqui Jesus traz a água, Jesus traz a bacia com água, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus está querendo fazer uma demonstração aqui de uma renovação do batismo. No batismo nós não fazemos nada. No batismo você não precisa, ao passar pelas águas, eu e você não fazemos absolutamente nada. Nada. No batismo nós só reconhecemos que Cristo realizou tudo. No batismo nós reconhecemos que nós precisamos dele. No batismo nós entendemos que só ele nos justifica. Eu queria que você fosse rapidamente, por favor. Vá em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Nós não podemos nos lavar. Ninguém consegue se auto-justificar. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E para isso, precisamos assumir as nossas culpas. Marcos capítulo 14, por favor. Olha o que está escrito aqui.
versículo 3, Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer bem a eles. Fazer-lhes bem, perdão. Mas a mim nem sempre me tendes. Agora preste atenção, eu queria que você olhasse com mais ênfase o versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. Agora levante a cabeça. Meus irmãos, eu estava observando isso e eu acho que eu nunca tinha percebido a grandeza do que está acontecendo aqui. Talvez não, certamente, nem mesmo entre os discípulos houve alguém que tivesse entendido tanto o que é ser justificado. Foi essa mulher. Sabe o que eu acho mais interessante ainda? Os homens colocam Maria como sendo uma corredentora do Filho de Deus. Os homens exaltam Maria, fazem orações para Maria, e Jesus jamais declarou: busque minha mãe, ela vai interceder por vocês. Jamais Jesus disse isso, nem na Bíblia católica, em nenhum lugar, em nenhuma Bíblia. Mas ele fez questão de enfatizar essa Maria aqui. Essa Maria aqui, que muito provavelmente é a irmã de Lázaro, irmã de Marta, que está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 12. É a mesma mulher, é a mesma Maria. Ela derramou o bálsamo para a sepultura. Ela sabia que Jesus morreria. Ela sabia que Jesus teria que passar pela morte. Ela sabia que Jesus sofreria. Ela sabia de tudo isso. Ela já tinha ouvido Jesus mesmo falar isso. Ela era uma seguidora, ela era uma discípula. Ela estava com os discípulos. Mas essa mulher aqui, ela entendeu melhor que todos. Ela reconheceu: se ele não fizer isso, estou condenada. Se ele, que é o Cordeiro Santo de Deus, não me justificar, quem me justificará? E ela se antecipa. Você lembra que algumas mulheres, logo depois do sábado, no domingo pela manhã, o sol ainda não tinha nem nascido, as mulheres já estavam lá no túmulo para limparem o corpo, para trazerem perfumes, para trocarem os panos. Elas iriam fazer ali o que era de costume entre os judeus, uma honra para um corpo de um morto. Sabe o que está escrito lá? Está escrito que elas chegaram um pouco atrasadas. Vocês chegaram um pouco atrasadas. E há um relato também de 2 homens que também embalsamaram o corpo de Jesus. Quem são? Nicodemos e José de Arimateia. O dono do túmulo onde Jesus foi sepultado, e Nicodemos, um homem do Sinédrio, um homem poderoso. Eles chegaram para embalsamar, eles recolheram o corpo de Jesus, trouxeram o corpo de Jesus para o sepulcro, limparam o corpo de Jesus. Homens ricos fizeram o embalsamamento, só que Jesus já estava morto. Aqui, quando essa mulher derrama o vaso de alabastro, parece até parece estar praguejando, né? Se você olhar o texto assim, inadvertidamente, você vai olhar e falar assim: ué, mas isso aqui parece estar praguejando. Ué, Jesus está falando, já está preparando para a sepultura? Não. Olhe a sequência. Olha o versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ou seja,
Ela sabe o que está fazendo, ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela sabe que se Cristo não morrer, não levar sobre si nossos pecados e os pecados dela, ela estaria condenada eternamente. E ele falou, ela está se antecipando. E olha o que diz na sequência: em verdade vos digo. Quando Cristo diz, em verdade vos digo, o que ele está querendo mostrar para nós é o seguinte: essa mulher entendeu melhor que os meus discípulos o que eu vim fazer. Talvez essa mulher aqui, essa Maria, tenha entendido melhor até mesmo do que Maria, mãe de Jesus. Você não viu Jesus sendo ungido por Maria, sua mãe. Ele foi ungido por essa mulher. Alguns dizem que talvez ela tenha sido uma prostituta. Mas alguns dizem que isso foi uma outra mulher que tomou a mesma atitude de ungir Jesus, de lavar os pés de Jesus. Há não há uma resolução quanto a isso. O que eu entendo essas palavras aqui são muito preciosas. Essa mulher entendeu que o único que poderia justificá-la era Jesus. Essa mulher entendeu isso. Nem os discípulos entenderam. Nem os homens, nem os apóstolos entenderam. Vá comigo rapidamente, volte um pouquinho. Marcos 8, Marcos capítulo 8. Volte um pouquinho. Veja o versículo 31. O versículo 31 diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário, veja isso, necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. É como se Pedro dissesse assim: não, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Não, que isso? A gente vai tirar você daqui, a gente vai te levar para outro lugar. Veja a diferença de Pedro para Maria, veja a diferença de Pilatos para os discípulos. Não, meus irmãos, nós não nos justificamos. Nós não conseguiríamos nos justificar. Pedro não entendeu isso. Maria entendeu. Por isso Jesus diz: onde for pregado o evangelho, fale o que ela fez. Porque ela entendeu exatamente o que eu precisava fazer. Ela entendeu que eu precisava ser morto. Ela entendeu que só o meu sangue cobriria sua multidão de pecados. Só eu justifico, só eu posso lavar os seus pés, só eu posso limpar o seu coração, só eu posso mudar a sua mente, só eu posso transformar a sua vida, só eu posso mudar a sua história. Só Cristo pode fazer isso, mas ninguém, e nem você pode fazer isso por você mesmo, nem eu posso fazer isso por mim mesmo. Diga amém, diga aleluia. Olha o que está escrito aqui. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de homem, ou melhor, de Deus, e sim das dos homens. Levante sua cabeça. Toda pessoa que quiser te comiserar, fazer com que você tenha pena de você mesmo. Não, você não merecia. Não, você é um pobre coitado. Não, tadinho de você. Ah, você não precisava estar passando por isso. Ah, você é crente. Ah, mas então, você não precisava estar passando por isso. Isso é essa provação toda. E você vai continuar firme, essa dificuldade, esse sofrimento, essa angústia. E se alguém quiser remover a cruz de você, cuidado. Aqui atrás está Satanás. Dizendo para você: se justifique. Você pode se auto-justificar. Você pode se vingar. Você pode abandonar.
Você pode tomar uma atitude. Você tem nas mãos esse poder. Não, nós não temos. Você tem nas mãos o poder de lavar as suas mãos e se tornar inocente do sangue de Jesus. Não, nós não temos esse poder. Somos culpados. Diga comigo, eu sou o culpado do sangue do Cordeiro derramado no Calvário. Diga, do sangue do Cordeiro derramado no Calvário. Meus irmãos, Maria percebeu. Olha, eu nunca fiquei tão maravilhado com esse texto como nesses dias. Essa mulher entendeu melhor que os discípulos. Os discípulos tinham ouvido claramente Jesus dizendo, eu vou sofrer. Essa mulher entendeu que os sofrimentos de Jesus, a morte de Jesus, sua ressurreição, seriam sua justificação. Nem os discípulos entenderam, nem o homem que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, entendeu a grandeza daquilo que aconteceu no Calvário, mas Maria entendeu. Ela não é corredentora, mas ela é um exemplo para nós. Meus irmãos, nada podemos fazer sem Ele. Você não pode fazer nada sem Ele. E você precisa tomar uma decisão. Ou sim, ou não. Não vai dar para ficar lavando suas mãos e viver a indiferença com Deus. Viver andando em cima do muro. Não dá. Ou é tudo, ou é nada. Amém? Então reconheça seus pecados. Reconheça que você não pode fazer nada para se justificar. Reconheça que só o sangue de Jesus cobre a multidão dos teus pecados. E celebremos o Cordeiro Santo de Israel.